tá? Então, pessoal, já estamos gravando, ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente ver essa primeira apresentação aqui. E à medida, claro, né, que vocês forem tendo dúvidas, é só abrir o microfone e perguntar. Ok? Então vamos lá. Opa, abri o arquivo errado. Então, esse método aqui, pessoal, é um método que esse nome dele é pouco conhecido, tá? Por isso eu omiti aqui o nome do método, tá? Mas é um método conhecido como método de Ostrogradsky. É um matemático russo, né? Eu vou anotar aqui o nome, é Ostrogradsky, certo? Claro que o nome do método não tem importância nenhuma, né? Mas é um método para integrar as frações parciais elementares do tipo 2 e do tipo 4. Não sei se vocês se lembram, mas o tipo 2 é quando tem raiz múltipla real e o tipo 4 quando tem raiz múltipla complexa. Tá certo? Então, o tipo 2 não oferece grandes dificuldades para ser integrado, mas o tipo 4 é mais custoso, tá? A gente transpira um pouco mais para integrar o tipo 4. Tá? Então vamos relembrar aqui rapidamente como é o processo, digamos assim, manual, no braço mesmo, para resolver uma integral do tipo 4. Então, observe aqui que nós temos raízes complexas múltiplas nesse denominador aqui. A raiz, suponha que aqui esse polinômio x² mais px mais q tenha raízes a mais ou menos bi, certo? E que essa raiz ocorre n vezes. Por isso está ali cada uma delas, claro, né? A mais bi ocorre n vezes, A menos bi ocorre n vezes. Então, por isso está ali elevado à enésima potência, tá certo? Onde f de x é necessariamente um polinômio de grau inferior a n. Por quê? Porque senão seria uma fração imprópria. E eu teria que dividir f pelo polinômio do denominador. A gente já abandonou isso logo na primeira aula, certo? Na primeira aula que a gente fez sobre o método das frações parciais, eu já expliquei que, através de, não me lembro quantos exemplos tinha, se era um só, enfim, eu expliquei que quando eu divido, sobra um outro polinômio mais o resto, e o resto é uma fração própria. Então, se eu souber resolver as frações próprias, que é o que a gente passou a se dedicar a partir da segunda aula, eu saberei também resolver as impróprias, considerando que eu sei usar o método da chave para dividir o polinômio do numerador pelo polinômio do denominador. Ok? Então, muito bem. Então, a gente viu também na decomposição, quando a gente viu a aula de decomposição, nós vimos que no caso de raízes múltiplas, eu faço essa escadinha aqui, ou seja, a primeira fração é a fração
x ao quadrado, no denominador eu tenho x ao quadrado mais px mais q elevado a n. Na segunda eu tenho x ao quadrado mais px mais q elevado a n menos 1. Até a última, que eu tenho x ao quadrado mais px mais q, sozinho, no denominador. E nos meus numeradores eu tenho um polinômio do primeiro grau. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é que, a rigor aqui nessa escadinha, que eu chamei de escadinha, porque o primeiro termo é elevado a n, o segundo é elevado a n menos 1, e assim sucessivamente até chegar no último, eles todos são semelhantes, à exceção do último, que é esse aqui, certo? Então, para integrar esse, não tem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque a integração desse é por mudança de variável pura. Ou seja, é o integral do trinômio ax2 mais bx mais c. Então, eu não preciso me preocupar com este. Certo? Isso aqui é tranquilo e calmo, certo? Mas este aqui é um pouquinho mais complexo. Então, a gente vai se concentrar neste segundo tipo. Então, como é que eu integro este segundo tipo? O início da integração é exatamente igual a quando eu integro o trinômio, tá certo? Então, eu vou forçar o aparecimento da derivada do denominador no numerador. Essa derivada é 2x mais p. Como eu não posso alterar o resultado, ou seja, aqui existia no numerador ax mais b, e aqui do lado direito eu preciso continuar tendo ax mais b. Então eu compenso com a sobre 2 vezes 2x mais p, mais esse outro termo, b menos ap sobre 2, porque quando eu multipliquei a sobre 2 por p, eu acrescentei ap sobre 2, eu tenho que tirar aqui, certo? Então isso faz com que eu tenha duas integrais. A primeira, a sobre 2 integral de 2x mais p dividido por x ao quadrado mais px mais q elevado a n dx. E a segunda é essa constante aqui do lado de fora, integral de dx sobre x ao quadrado mais px mais q elevado a n. Vamos abandonar também esta integral. Por quê? Porque ela também não me mete medo, porque aqui eu vou transformar por mudança de variável em du sobre u elevado a n. Então, essa segunda... Pois não? Professor, licença. Pois O senhor não. pode voltar aí um pouquinho naquela parte que o senhor fala que está forçando ali? Acho que é A sobre B, não é isso? É porque está muito pequenininha a imagem. Ok, eu passo aqui. Só vamos fazer o seguinte, só para ficar mais claro. Deixa eu sair daqui. Vou sair daqui por enquanto e vou para cá, tá? Vai ficar mais fácil de vocês verem. Eu vou tentar fazer uma letra grande. Se não tiver satisfatório, vocês falam, tá? Então eu tenho aqui, ó, integral de ax mais b dx sobre x ao quadrado mais px mais q elevado a n. Certo? Tá dando para ver? Tá sim. Maravilha. Então isso aqui é igual a uma primeira a integral de... Se eu vou forçar o aparecimento dessa derivada do denominador no numerador, então já começo aqui com 2x mais p. Certo? Como eu não posso alterar, o coeficiente de x tem que voltar a ser a, então eu vou multiplicar por a sobre 2. Certo? Agora eu acrescentei ap sobre 2. Então eu vou tirar de b. b menos ap sobre 2. E embaixo continua igual.
Até aí, tudo bem? Sim, tudo bem. Então, isso aqui é igual, ó, a duas integrais, certo? O A sobre 2 é constante, sai fora, integral de 2x mais p, x ao quadrado mais px mais q elevado a n, mais b menos ap sobre 2, que também é constante, isso é um número, certo? Vezes a integral de dx sobre certo? Aí o que eu falei? Eu falei que essa integral eu vou abandonar. Por quê? Porque aqui virou du sobre u elevado a n, que é uma integral imediata. Então isso aqui não me mete medo, ó. Certo? Quando eu for integrar isso, é tranquilo. Quando eu integro isso, mas é importante eu saber que esta integral vai dar uma constante, não importa o que, alguma constante vai aparecer aí, na hora que eu integrar, na verdade, vai dar menos 1 sobre n, n menos 1 e tal. Mas não importa, é uma constante qualquer multiplicada por 1 sobre x ao quadrado mais px mais q elevado a n menos 1. Concordam comigo? Quando eu resolver, ela não oferece dificuldade, mas é importante que eu perceba que o resultado dela vai ter esse cara aqui no denominador. Certo? Bom, se ninguém falar nada, eu vou adiante. Beleza. Então, eu vou... Oi? Quem falou? Pois não? É Caio. Professor, Pois não. eu não posso fazer esse tipo de operação separando o polinômio do denominador? Aonde? Nessa daqui? Ou nessa de Não. cá? Nessa? Ó, a integral. Qual das duas? AX mais B. Ah, não, Sim. mas o N aí não é um expoente. É um expoente real. Ah, certo. Inteiro, Entendi. aliás, até. Inteiro, né? Entendi. Inteiro positivo. Certo, Tá? Porque se esse N não houvesse aí, eu poderia separar esse polinômio, né? Claro, é a integral do trinômio. Se não tivesse o n, você pode separar. Ah, como a gente está separando, nós estamos separando. Sim. Certo? Entendi. Certo. Então, a primeira integral, que é esta daqui, ela não oferece dificuldade, porque é por mudança de variável que eu vou resolver. Mas é importante eu perceber que na hora que eu integro, aparece esse cara aqui, ó, elevado a n-1 no denominador. Ok? Pronto. Certo. Professor, Pois não. desculpa interromper. Então ela vai aparecer isso aí por conta de alguma integral imediata, é isso? É claro, é por uma integral imediata, porque observe, a integral de u elevado a menos n du é u elevado a menos n mais 1 sobre menos n mais 1. Certo? Ou seja, é menos 1 sobre n menos 1 vezes 1 sobre u elevado a n menos 1. Certo? Ok, professor. Perfeito? Então, eu diminuí o grau, certo? Era n, não era? Passou para n menos 1, tá certo? Eu estou fazendo isso para vocês entenderem o método, tá? Porque eu podia jogar aqui e todo mundo ficar boiando, né? Não é isso, isso não é o ideal, certo? Eu quero mostrar como é que o porquê do método, certo? Isso é importante, porque aí na hora você não vai esquecer. Não precisa decorar a fórmula.
Você não vai esquecer o método, porque você entendeu isso aqui, certo? Agora vamos nos concentrar sobre... Aqui é constante, isso aqui não vou levar isso para adiante. Vou resolver esta integral aqui. Tá beleza? Então, vamos lá. Integral de dx sobre x ao quadrado mais px mais q. Completando o quadrado, no final das contas, vai dar integral de dt sobre t ao quadrado mais k ao quadrado, aqui, certo? Por que isso? Porque eu vou chamar t de x menos p sobre 2 e k é q menos p ao quadrado sobre 4. Certo? Aí eu transformo essa integral nisso daí. Aí, do jeito que está aqui, não sai por partes, é uma lenha para resolver isso aqui. É uma volta ao mundo. Então, se criou, né, é um método rotineiro já. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer esse artifício aqui, ó. No cálculo, na matemática, a gente faz muito isso, tá certo? Soma zero, multiplica por 1, divide por 1, faz esse tipo de maluquice, certo? Então aqui em cima eu vou fazer t ao quadrado mais k ao quadrado menos t ao quadrado mais k ao quadrado elevado a n. E como aqui, quando eu fiz essa manobra, sobrou um k ao quadrado, eu vou dividir por k ao quadrado aqui fora. Certo? Então isso aqui vai dar... Alguém ia perguntar alguma coisa? Abriram o microfone aí. Professor. Diga. É porque eu parei aqui nessa parte em que t é igual a x menos p sobre 2. Tá. Eu parei aqui, eu não consegui acompanhar o... É porque quando eu completo esse quadrado, ó, x ao quadrado mais px mais q, vou completar o quadrado. Esse início aqui, ó, x ao quadrado mais px, é o início de x... Aliás, aqui é mais, desculpa, tá? Aqui é mais. De x mais p sobre 2 ao quadrado, tá? Porque quando eu desenvolvo x mais p sobre 2 ao quadrado, vai dar quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é px. Não é isso? Sim. Então, ó, x ao quadrado mais px está aqui, ó. Então, o artifício que a gente usa para completar o quadrado é olhar a metade desse segundo membro aqui, que é o coeficiente de x. Então vai ser, como aqui é mais, vai ser x mais p sobre 2 ao quadrado. Agora tem um q aqui, ó. Aí eu vou somar q e vou aproveitar esse q para abater o que eu acrescentei que não existia, que é o p2 sobre 4. Porque não esqueça que eu não posso alterar isso. Eu não posso ficar brincando, vamos trocar por... Não, não posso. Eu tenho que manter a mesma coisa. Então, observe que x mais p sobre 2 ao quadrado mais q menos p ao quadrado sobre 4 é x ao quadrado mais px mais p ao quadrado sobre 4 mais q menos p ao quadrado sobre 4. Então, x ao quadrado mais px mais q. Continua a mesma coisa. Certo? Então, esse artifício aqui que eu fiz se chama completar o quadrado. Tá certo?
Ok, professor. Entendi. Maravilha? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu apago uma parte aqui que eu baguncei. Aqui. Não quis começar tudo de novo. Eu vou apagar só essa parte aqui. O computador está super lento, mas tudo bem. É o jeito, né? Então é 1 sobre k ao quadrado. Agora eu vou desmembrar. Integral, ó, T2 mais K2, T2 mais K2 embaixo vai dar... Primeira integral vai ser dt sobre T2 mais k ao quadrado elevado a n menos 1. Certo? Menos a integral t ao quadrado dt, T2 mais K2 elevado a n. Certo? Então olha aqui, que quando eu fiz isso aqui, eu baixei para n menos 1. E quando eu integrar, vai baixar para n menos 2. Esse cara aqui. Certo? Agora, esse tem um outro artifício, certo? Que eu não vou fazer, porque... Se bem, vamos lá. Eu queria evitar para não incumpridar muito, porque eu estou com medo da gente não ter tempo. Mas vamos lá. Então, integral de t vezes t dt sobre t ao quadrado mais k ao quadrado elevado a n. Aí eu vou multiplicar por 2 e vou dividir por 2 aqui fora. Certo? Então eu vou chamar u e aqui eu tenho du. Certo? Professor, o senhor repete, por favor? Repetir o quê? O início aqui, a partir do 1/2 e em diante. Você, ó, pode ser que você tenha se distraído, mas esse meio eu botei Sim, depois, tá? Por que eu eu realmente botei, olha aqui, presta atenção na tela, tá? Porque às vezes pode acontecer meio rápido e você pensar que eu botei antes, não, eu botei depois. Por que eu botei depois, ó? Que aqui não é t ao quadrado dt? Esse t ao quadrado dt eu fiz assim, ó. Integral de t vezes t dt sobre T2 mais K2 elevado a n. Aí, como eu já vi aqui que a derivada, a diferencial, aliás, de T2 mais K2 é 2t dt, aí eu vou botar um 2 aqui, e para não alterar o resultado, eu vou dividir por 2 aqui fora. Entendeu? Foi isso que eu fiz aqui. sim, compreendi. Pronto. Então, Uhum. se eu chamar aqui embaixo de u, em cima vai ser du, certo? E aí, du sobre u elevado a n, na verdade é menos 1 sobre n menos 1 vezes a diferencial de 1 sobre u elevado a n menos 1. Vamos ver se é, ó. Vamos ver a diferencial de u elevado a menos n mais 1. É o quê? É menos n mais 1 vezes u elevado a menos n mais 1 menos n, vezes du. Certo? Então, isso é desculpa. Isso é du
sobre u elevado a n vezes menos 1, porque agora eu troco o sinal, n menos 1. Troquei o sinal em cima aqui, eu posso trocar o sinal embaixo. Certo? Então, isso aqui vai ser igual, isso aqui vai ser igual a quê? A meio da integral de t vezes o diferencial. Na verdade, espera aí que eu comi um negócio aqui. É menos 1 sobre 2 vezes n menos 1 vezes a integral de t que multiplica a diferencial de 1 sobre tá? Isso aqui veio de onde? De onde veio, professor? Veio daqui, ó. Ó. Tá certo? Então, esquecendo essa constante, porque eu não quero ficar... meu objetivo não é resolver direitinho a integral, não é isso. É a gente ver os termos que aparecem. Então, isso aqui, integrando por partes, eu vou chamar u igual a t, dv igual a diferencial disso. Então, v vai ser isso que está aí dentro. E du vai ser dt. Então, isso aqui vai ser, quando eu for resolver, exceto a constante que multiplica, tá? T2 mais K2 elevado a n menos 1, menos a integral de v du, que é t sobre T2 mais K2 elevado a n menos 1, certo? Então, observe, ó, este termo, certo? Já diminuiu aqui, como a gente previa. E este daqui, ó, é uma integral, TBT, desculpe, que eu também posso resolver por mudança de variável, certo? Então, quando eu começo, voltando para o começo, voltando para cá, o que acontece? Quando eu vou integrar isso aqui, essas integrais, elas vão descendo uma escada, porque uma depende da outra. Tá? Eu integrei isso, aí desci esse nível e apareceu outra integral. Aí eu vou adiante, resolvo de novo, desço outro nível, até aparecer a última integral, vai ser integral de dt sobre T2 mais K2, só, que vai dar um arco tangente. 1 sobre K, arco tangente de T sobre K mais C. Certo? Então, voltando lá para o slide, agora, o que vai acontecer? Ó, eu tenho que integrar f sobre g, e aí a fórmula de integração, porque esse método apresenta uma fórmula, tá? Eu quero resolver integral de f sobre g, tá? Tá aqui, ó. É essa a integral que eu quero resolver. A fórmula me diz que é um termo p sobre q que não está sendo integrado. Isso aqui já está pronto, tá? Mais a integral de m sobre n. Aí agora eu vou explicar. Ó. G é do tipo, por exemplo,
desse tipo aqui, ó. Pode ser só x menos a elevado a n, que é uma raiz real com multiplicidade. Pode ser só x ao quadrado mais px mais q elevado a m. Ou pode ser os dois misturados. Tá? Então aqui tem multiplicidade, aqui também. Aí não sei se vocês se recordam do que eu estava explicando. Quando eu integro na mão, esses termos não caem de grau, ou seja, quem era x menos a elevado a n não vira x menos a elevado a n menos 1, e quem era x ao quadrado mais px mais q elevado a m não cai para x ao quadrado mais px mais q elevado a m menos 1, e assim sucessivamente. Lembram disso? Olha aqui, ó. Quando eu resolvo, ó, eu vou resolvendo aqui, ó. Esta integral, ela cai. Não sei se está dando para ver, né? Vocês reclamaram que estava muito pequeno. Pode ser que não dê para ver, ó. Mas aqui, ó, percebe que ele caiu de grau? Sim. Caiu de grau. A própria integral aqui, ó, caiu de grau também, ó. A integral caiu de grau, significa que quando eu integrar isso, vai aparecer uma parcela semelhante a essa e outra semelhante a essa, só que com o grau n-2. Então, não sei se vocês estão começando a perceber que vai ter uma parcela que não está dentro do sinal de integração, mas cujo denominador é T2 mais K2 elevado a n menos 1, somado com, falando dos denominadores, tá? T2 mais K2 a n menos 2, T2 mais K2 a n menos 3 e assim sucessivamente. E que, quando eu tirar o denominador comum de todos esses, concorda que se o denominador original for esse, concorda que o denominador de quem está aqui fora vai ser x ao quadrado mais px mais q elevado a m menos 1. Por quê? Estou achando vocês muito calados, mas vamos lá. Olha aqui, ó. Quando eu integro esse, não cai para n menos 1, a integral. Quando eu integro esse, não cai para n menos 2, e assim sucessivamente. Então, observe quanto vai ser... Diminui o grau. Oi? Vai diminuindo. Vai diminuindo. Então, o primeiro mais alto é x ao quadrado mais px mais q elevado a n menos 1. X ao quadrado mais px mais q a n menos 2. E assim sucessivamente. Agora, quanto é o denominador comum entre esse e esse? Não é esse aqui, que é o grau maior? Que é n menos 1? Já que n menos 1 é maior do que n menos 2? Exato. Não é? Então, esta parcela aqui, nesta parcela aqui, ó, esse polinômio q de x é um polinômio 1 grau inferior ao polinômio g. Quem é g, professor? É o denominador do meu integrando. Tá? Então, se por exemplo, como tem aqui, ó, no exemplo aqui, ó, aqui dentro eu tenho x ao cubo menos 1 ao quadrado. Então, olha como foi decomposto. Ó. Como aqui é 2 ao grau 2, este de fora da integral é 1 grau inferior a esse. Como aqui é 2, esse é grau 1. Então, é x ao cubo menos 1 elevado a 1. E dentro,
como não contém raiz múltipla, aqui vai ter que ser elevado a 1 também. Mas o fato Entendi. desse polinômio de dentro aqui ter dado igual ao de fora é coincidência. Porque se o grau fosse 3, esse grau seria 2 e o daqui seria 1. Tudo bem? Por como era 2, então foi coincidência que os dois deram iguais. O polinômio de fora, que é o Q, igual ao polinômio de dentro, que é o N. Tá? Então, essa fórmula, ó, integral, vou repetir ela aqui porque eu já risquei pra caramba ali, ó, integral de f sobre g é igual a p sobre q mais a integral de m sobre n. Então, é como se aqui fosse, por exemplo, do grau 5. Esse vai ser grau 4 e esse grau 1. Que é como a gente viu. Por que esse método facilita? Porque transforma. A única integral que eu tenho que resolver é uma integral que não tem multiplicidade. Porque a porca torce o rabo quando eu tenho que integrar no braço uma fração parcial cujo denominador tenha multiplicidade nas raízes. Aí é que eu vou ter que ficar fazendo escadinha e é uma trabalheira da zorra, certo? Mas se, como alguém falou, alguém abriu o áudio e perguntou, professor, eu não posso separar? Poderia se fosse, não tivesse expoente. Mas como tem expoente, o buraco é mais embaixo. Mas aí esse método, o que ele faz? Ele transforma em raízes simples, sem multiplicidade no denominador. E é por isso que ele facilita. Tá? Então, não sei se alguém deixou de entender essa fórmula aqui. Como é que eu vou montar as minhas integrais, eu vou distribuir, eu vou desmembrar a minha integral à luz dessa fórmula. Então, o polinômio Q é igual ao polinômio G, só que com 1 grau inferior a G. O N vai ser de grau 1, o P vai ser 1 grau inferior a Q, e o M 1 grau inferior a N. É o que está acontecendo aqui, ó. Integral de dx sobre x ao cubo menos 1 ao quadrado. Observando que x ao cubo menos 1 é x menos 1, x ao quadrado mais x mais 1. Então aqui, raiz dupla real, aqui raiz dupla complexa. Tá? Então o que a fórmula diz? Ó? Este daqui, vou até cortar aqui esse 2 para não confundir, certo? Este daqui é 1 grau inferior a esse. Então se esse aqui é x ao cubo menos 1 ao quadrado, esse aqui vai ser x ao cubo menos 1. Como esse é um polinômio do grau 3, aqui em cima vai virar ax2 mais bx mais c, onde eu vou ter que determinar essas constantes. Certo? Mas aí virou um problema algébrico. Certo? Esse de dentro não tem raiz repetida, então o expoente tem que ser 1, forçosamente. Só que o polinômio do numerador é 1 grau inferior ao polinômio do denominador. Então eu vou colocar dx ao quadrado mais ex mais f. Essa primeira parte, alguém deixou de entender? Eu entendi. Tá tudo tá tranquilo. Ok, se tiver alguma dúvida, fala que eu volto. Tá?
Se alguém ficou um pouco perdido, eu sugiro que assista ao vídeo de novo ou também pode trazer essas dúvidas, se não quiser, por exemplo, sei lá, de repente fica com vergonha e tal, né? Na aula, no plantão pedagógico de sexta-feira, pode trazer, que a gente ainda está com esse assunto, tá? Então assiste de novo o Pronto. vídeo. Pois não? As dúvidas só aparecem depois das questões. Mas isso é uma questão. Ah, É. verdade. Então, pessoal, Professor? Oi. Mesmo se essa integral ela fosse elevada, supondo a terceira, o que está sem ser a constante, o que está sendo integrado, ele mesmo assim teria que ser grau 1? Sim. Eu vou fazer aqui um exemplo, ó. Semelhante a esse, só que com grau 3. Como é que ficaria, ó? Dx sobre x ao cubo menos 1 elevado ao cubo. Isso aqui seria um aqui fora que não está sendo integrado, mais uma integral. Então aqui dentro seria x ao cubo menos 1. Como aqui é grau 3, aqui continua sendo dx ao quadrado mais ex mais f. Tá? E aqui seria de que grau? Aqui fora? Seria grau 2? Isso, muito bem. Grau 2. Ó. Só que aqui ia ser um pandemônio. Era melhor mas de qualquer forma vira um problema algébrico. É claro que ninguém vai pôr isso numa prova, nem numa lista de exercício, que fica um trabalho muito grande. Mas aqui, ó, seria um polinômio do 6º grau. Aqui precisaria aparecer um polinômio do 5º grau. Provavelmente, a maior parte das constantes seriam nulas, como aqui foram. Ó. Aqui, depois que eu resolvi, deu A igual a 0, C igual a 0, D igual a 0 e E igual a 0. Só foram diferentes de 0 o B e o F. Mas eu tenho um problema algébrico. Né? Eu vou ter que fazer, né? Então, relembrando, a minha fórmula é integral de f sobre g é igual a p sobre q mais integral de m sobre n, onde este é 1 grau inferior a este e este é de grau 1. Certo? Então, este daqui é 1 grau inferior a este, com coeficientes a determinar, e este é 1 grau inferior a este, também com coeficientes a determinar. Ok? Então, eu cheguei aqui, certo? E vou derivar ambos os lados. Ora, quando eu derivo uma integral, a derivada é igual ao integrando. Certo? Então, a derivada desta integral é igual a 1 sobre x ao cubo menos 1 ao quadrado. Está aqui, ó. Tá? É igual a derivada deste cara que está fora. Aí eu vou ter que derivar. Então, vai ficar u', 2ax mais b, vezes v, x ao cubo menos 1, menos u, ax2 mais bx mais c, vezes v', que é 3x2, dividido por v ao quadrado. Então, esta primeira parcela aqui é a derivada desse cara aqui, que está fora da integral. E aqui, novamente, derivada de uma integral é igual ao integrando. Então, está aqui. Certo? Aí eu desenvolvo. E além de desenvolver, eu preciso agrupar os termos semelhantes.
certo? Ou seja, agrupo o coeficiente de x à quarta, agrupo o coeficiente de x ao cubo, agrupo, etc. Certo? Vou agrupar todo mundo. Professor, Pois não. uma pergunta, desculpe interromper novamente. Não, tranquilo. É para Aqui, interromper. aqui onde tem, depois da igualdade, tem aqui embaixo do senhor grifou aqui, x ao cubo menos 1 elevado ao quadrado. X Porque o ao senhor está cubo. derivando os dois. Embaixo. Isso, tem aqui derivando ambos os membros, aí na Aham. linha de baixo. Aí tem aqui x ao cubo menos 1 elevado ao quadrado. Aí o Sim. senhor está derivando os membros, mas aqui em cima, o grau desse segundo termo, na linha de cima, depois da igualdade, não é 1? É um grau menor que o anterior, que o g? Sim. Que seria o quê, né? Sim. E por que aqui embaixo ele está ao quadrado aqui? Porque é a fórmula de integração do quociente, lembra? Pronto. Derivada de u sobre v não é u' menos uv' sobre v ao quadrado. É esse quadrado aqui, ó. Ok, professor. Tranquilo? Ok. Beleza, então, Tranquilo. isso. Então eu desenvolvi aqui, ó. Desenvolvi aqui. Agrupei os coeficientes de x à quarta, etc. Observe que tudo isso vai ser igual a 1. Logo, do lado de cá, coeficiente de x à quarta é 0. Coeficiente de x ao cubo é 0. Coeficiente de x ao quadrado é 0. Coeficiente de x é 0. Termo independente é igual a 1. Certo? Então, ó, percebe que aqui tem, ó, um x aqui, então, ó. Certo? Só que a única constante que eu multiplico esse x aqui é o d. Então eu já tiro que d é igual a 0. Certo? Depois, quando eu agrupar os coeficientes de x à quarta, eu vou chegar a esta equação. E menos a igual a 0. Eu agrupo os coeficientes de x ao cubo. Vou chegar a f menos 2b igual a 0. Agrupo os coeficientes de x ao quadrado. D menos 3c igual a 0. Coeficiente de x. Chego a essa equação. E a última equação, termo independente, menos, abre parênteses, b mais f igual a 1. Resolvo tudo isso aqui e vou chegar a A igual a 0, B igual a menos 1/3, C igual a 0, D igual a 0, E igual a 0 e F igual a menos 2/3. Então, ó o meu B onde está? O meu B está aqui, ó, certo? É o coeficiente de x. Então, por isso que esse termo de fora, aqui, ó, vai ser menos x sobre 3 dividido por x ao cubo menos 1. Menos, por que menos, professor? Porque o f é negativo, ó. Então eu passei o menos para fora, tá? Menos 2/3 sobre isso aqui. Tá? Então eu fiquei agora separando, eu separo, porque essa integral pode ser separada em uma integral que tem no denominador x menos 1 e outra integral que tem no denominador x ao quadrado mais x mais 1. Certo? Então eu separei aqui, ó. E aqui eu já determinei as novas constantes, ó. 2 sobre 9, 4 sobre 9, 2 sobre 9, etc. E aí eu posso integrar, e a minha resposta, então,
dar esse cara comprido aqui, ó. Este primeiro termo já estava pronto. O que eu vou fazer para integrar esse segundo? Mesma coisa. Vou forçar a derivada do de baixo em cima e vão aparecer duas integrais. Certo? Por isso que eu tenho 4 termos aqui. Ó. Esse primeiro termo, que já estava. Depois 2 vão vir desse. E mais um vai vir desse. Então eu tenho 4 termos na minha integral. Aqui vai vir logaritmo, que é esse logaritmo aqui. Aqui, quando eu completar, quando eu forçar a derivada do denominador em cima, vai aparecer esse logaritmo, certo? E o outro pedaço que vai vir desse mais 4 aqui, ó, vai dar esse arco tangente aqui. Eu não quis perder muito tempo detalhando, esmiuçando estas integrais aqui, porque senão ofusca a compreensão do método. Tá? Então, neste momento aqui, é o momento que a gente precisa saber se há dúvidas. Provavelmente há, e eu só peço a vocês que não escondam as dúvidas, na medida do possível, claro, né? Não posso obrigar ninguém a explicitar a dúvida agora, certo? Mas o ideal é que vocês tentem perguntar agora. Ou então, se alguém tiver com a sensação de não ter conseguido acompanhar, é tentar ver o vídeo de novo e com este assunto, este primeiro assunto, que vai desembocar na primeira prova, vocês têm que ter paciência com vocês mesmos. Por quê? Porque essas são integrais que precisam ser resolvidas vagarosamente. Tá? E às vezes você perde, para resolver essa integral, mesmo com essa fórmula, você perde uns 20 minutos para resolver. Mas tem que ser devagar, senão você erra e aí não recupera mais. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre essa aula? Não, professor. Eu vou assistir novamente, professor. Aí, Na verdade, professor, as dúvidas vão sair mais na aula de sexta-feira aqui, com os exercícios. Ótimo, não tem problema. Mas aqui foi um exercício também, viu? Isso aqui, dx sobre x ao cubo menos 1, é um exercício também. Só que aqui o meu objetivo, tenho que concordar, o meu objetivo aqui é mostrar o método. Porque se eu perdesse muito tempo nas integrais, o método fica mascarado. Chega no final, vocês não lembram mais como era o método. Tá certo? Então, eu aconselho vocês 2 coisas. Primeira coisa, revejam este vídeo e o da aula anterior. Tá certo? Revejam esses 2 vídeos, porque na aula anterior, na videoaula anterior a essa, certo? Que foi a aula 4, lá tem lá sim tem o detalhamento da solução dessas integrais, passo a passo. Eu, inclusive, me lembro bem que foi desdobrando, eu fui chamando, ó, isso aqui é I1 menos I2. Quem é I1? Resolve I1. Quem é I2? I2 é I3 mais I4. Aí eu fui mastigando tudo. Então, talvez mais importante do que entender essa é entender a videoaula anterior.
Tá certo? Então, pessoal, não tenham medo de enfrentar, é trabalhoso. Não tem essa primeira parte, métodos de, até a primeira prova, vai ser métodos de integração em integral indefinida. É trabalhoso. Então, a gente não pode ter medo do trabalho que dá, tá certo? E, ao mesmo tempo, tem que ter uma coisa chamada paciência para resolver. Senão, erra. Então, tem que ir devagar. Você gasta uns 20 minutos, mas não erra também, né? Vai devagar, vai nomeando, trabalha organizadamente, tá certo? E a outra coisa é não deixar de assistir a videoaula que eu vou subir com os exercícios resolvidos, tá? Que eu vou tentar fazer da forma mais detalhada possível, certo? Para que vocês possam acompanhar. Aí a gente diminui o número de exercícios, em vez de botar 3, coloca 2, certo? Para que vocês possam, talvez eu até divida, né, em 2 volumes, né? Primeiro um exercício, segundo, depois outro exercício, em 2 vídeos diferentes, para ficar mais fácil de acompanhar. Eu não sei, eu não posso calibrar agora, que eu não gravei a aula ainda, saber quanto tempo vai levar. E aí? Ai, meu Deus! Vão se acostumando, tá, pessoal? Isso vai ser até o final, tá? Agora, eu vou tentar, como eu disse, mais importante, façam isso por vocês mesmos, tá? Porque senão a coisa começa, não adianta, eu não estou vendo vocês, e nem que eu tivesse na sala de aula presencialmente com vocês, eu não ia estar fiscalizando isso, né? De jeito nenhum. Vocês não são mais calouros, né? Mas assim, eu digo para vocês, se vocês não acompanharem os vídeos que estão lá, o negócio começa a embolar de tal forma que depois fica complicado a gente desembolar, tá certo? Que eu fico com dúvida na primeira, que eu não assisti. Aí a segunda depende da primeira. E a terceira depende da segunda. Tá? Então, façam isso por vocês mesmos, tá? Tá bem? Então, se não há dúvidas, é você... Sim. Professor, sobre a prova e as listas, os cálculos o senhor vai cobrar e vai fazer como no semestre passado, que a gente tirava foto e mandava pela plataforma? Vai permanecer dessa maneira? Sim. Ok. Pode existir alguma outra prova que seja feita no... Poucas serão assim, tá? Mas pode existir alguma que seja feita em formulário, mas mesmo assim eu sempre coloco uma pergunta no final para você subir o que você resolveu, né? Então, pessoal, Ok. conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, se diz isso, né? Então, mas eu já lecionei essa disciplina algumas vezes e eu sei que aqui sim, muito mais do que no cálculo 1, é aquela história que se você não pagar o preço, não dá, né? Porque tem muito método, eu até resumi, né? Eram acho que 6 ou 7 métodos, eu tirei, transformei em 3 ou 4, não lembro se tem 3 só, se tem 4, não me lembro agora.
para facilitar um pouco mais, né? Porque tem alguns métodos que são muito raros, né? Muito raro mesmo de usar, eu tirei fora. Mas se vocês deixarem lá, tipo a coisa esquecida lá, quando chega na aula de exercício, você não consegue tirar dúvida também, né? Tá? Bom, já chega de discurso, se não há mais perguntas, eu vou encerrar, tá legal? Vou parar aqui a gravação e a gente vai encerrar mesmo antes das 8h20.